Bom dia, família! Bom dia! Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja conosco hoje e sempre. Amém? Amém. Então vamos estar dando início à nossa espiritualidade essa manhã. Eu quero estar concluindo juntamente com vocês essa série de ministrações que eu tenho trazido para a nossa reflexão, falando de geradores, ambientes geradores de aflição. Os três maiores ambientes geradores de aflição da existência humana. Esses ambientes, conforme nós podemos observar, não são ambientes físicos, na maioria das vezes, são estados mentais, né, que nos aprisionam. Aí eu falei do primeiro deles, o excesso de passado, como sendo um gerador de aflição, que nos provoca ressentimentos, mágoas, dores, raiz de amargura, que nós colocamos hoje como grande mal do céu, a depressão, né? Primeiro ambiente gerador de aflição, aprisionamento ao passado, que nos gera depressão. Aí eu falei na outra administração, vou fazer uma recapitulação rapidamente aqui, para aqueles que não estavam naquela reunião. Na outra administração, então, eu falei de um outro ambiente gerador de aflição, que é o excesso de futuro, que nos causa preocupações, incertezas, inseguranças, medos, e as pessoas tendo grandes dificuldades em administrar, né? O tempo, a ansiedade, como sendo um outro grande mal do século. E por fim, hoje, para nós meditarmos, esperando inclusive que fique bem claro para todos, dessa forma, buscando trazer para o nosso discernimento, nós aprendemos a ressignificar, principalmente relacionado à questão do passado. Aquilo que eu fiz, certo, errado, seja bom, seja mal, não vai voltar. Se um dia eu fui ovacionado por ter sido alguém, né, importante, se em algum momento do meu passado eu fui alguém que consegui ganhar dinheiro, bastante dinheiro, né, hoje eu ganho mais, ressignificar esses geradores, esses ambientes na nossa vida, significa eu entender que eu não posso voltar atrás. E se eu aprender a administrar esses focos de tensões, esses ambientes, esses estados mentais, eu vou conseguir ter uma vida muito mais equilibrada, eu vou conseguir definir, né, estabelecer metas na minha vida que são alcançáveis e que não vão funcionar conforme esses três ambientes a gente pode observar como algemas que paralisam, que mobilizam, fazendo com que o homem se torne alguém absorto, parado e consumido por si mesmo, sem alcançar as suas aspirações de progresso, sem ver as coisas acontecendo na sua vida, porque em algum momento, ou estão vivendo de excesso de passado, ou de excesso de futuro, ou de excesso de presente. E em cada um desses ambientes, né, que eu citei anteriormente, eu mencionei alguns fatos bíblicos, como exemplo. Hoje não vai ser diferente. Falando de excesso de presente, onde as pessoas não dão conta de tantos compromissos, abraçam o mundo, querendo fazer tantas coisas ao mesmo tempo, e isso gera em nós uma outra característica da natureza humana, que é a nossa pecaminosa, chamada estresse. Então, depressão, ansiedade e o excesso de presente como gerador de estresse. Eu vou citar aqui o texto daquela ocasião, inclusive, que eu ministrei recentemente aqui sobre a passagem de Jesus pelo povoado de Betânia, onde Marta vai e convida e insiste a Jesus que, juntamente com seus discípulos, vá até a sua casa, né, e oferece uma refeição. O maior exemplo que nós podemos ter, e outro também, mas esse eu acho que é absolutamente cabível, né, oportuno para essa administração, porque nós observamos nesse cenário que Marta convida Jesus e seus discípulos, então, 12 discípulos, mais Jesus, 13 pessoas. Aí tem Marta na casa, Maria e Lázaro.
Então, 16 pessoas. Então, Marta teria que cozinhar para 16 pessoas, né? Não era uma tarefa muito fácil, né? Porque talvez, eu imagino, ela não estivesse esperando que Jesus fosse passar por ali, naquele momento. Mas Jesus passa a comida a Jesus, então, quando ela está naquela condição, ela se esforça esmeradamente para dar uma boa comida a Jesus, não há mal nenhum nisso. Até porque em Hebreus, eu falei outro dia aqui, está escrito o seguinte: que sedes hospitaleiros, porque muitos, agindo dessa forma, hospedaram anjos. Então é bíblico, inclusive. Porém, ela começou ali, lava prato, e lava copo, e limpa aqui, e pica ali, e faz enrolar. De repente ela se vê numa condição de estresse tão grande que ela vai diante de Jesus, fala: mestre, não te importas que enquanto eu esteja com os afazeres, atarefado, essa correria, minha irmã fica aí sentada aos seus pés. Eu queria fazer um parênteses juntamente com vocês aqui, para nós interpretarmos esse texto como uma atitude de Marta, ser uma atitude da maioria de nós. Qual que deveria ser uma atitude correta de Marta? Alguém ousaria a tentar me dizer? Se ela me chamasse para ajudar. Chegasse na própria irmã, Para ajudar, se ela fazer. você é Maria. Maria? Você está ficando velha, Maria. As vidas estão surgindo, Maria. Vem cá, Maria. Maria, leva Maria. Essa era a atitude de Maria. Está vendo, Maria? Vãozinho. Espreme as laranjas. Está vendo aquelas laranjas? Espreme as laranjas, faz um suquinho. O jeito que isso mestre, os discípulos, você faz bem, Maria. Diz que é Maria. Seria essa atitude? Chegar na Maria. Mas para você ver que esse ambiente de estresse, ele gera em nós uma impulsividade, um nível, muitas vezes de irritabilidade tão grande, que faz com que a gente tome atitudes que vão nos trazer algum nível de prejuízo, uma atitude impensada, né? E ela faz o quê? O contrário dessa atitude que ela deveria ter tido, que eu não posso deixar meu teatrinho aí, né? Então eu fiz mais uma vez o meu personagem principal ali. Ele já foi o meu companheiro na estrada de Maús, e já foi de tudo também, né? Agora é Maria. Agora é Maria. Então, assim, ela deveria ter chegado em Maria. Ela vai até Jesus, expondo, semeando contenda, um conflito, facção, divisão. Mestre, não te importas enquanto eu esteja atarefada, causando um alarde, uma situação que poderia ser evitada. Isso é ocasionado por esse excesso de presente, onde nós queremos, para honrar compromissos, conquistar, ter, abraçar o mundo ao mesmo tempo, não damos conta. E isso nos gera esses sentimentos que nos limitam, inclusive. É tudo que o inimigo quer, né? Nos limitando e nos paralisando, afetando o relacionamento com os meus familiares, com os meus próximos, roubando um tempo. Então, observando esses três ambientes geradores de aflição, nós podemos observar que eles são ambientes que fazem com que nós tenhamos uma interpretação errada da vida, uma péssima administração do tempo, e inevitavelmente leva o ser humano a um caos. Leva o ser humano a viver fundamentados em explosões emocionais, nos focos de tensão, sempre tomando decisões erradas, precipitadas. O excesso de futuro,
uma preocupação com as coisas que nem aconteceram ainda. Eu vivo lá na frente, aí eu esqueço de viver, aí nós entramos, conforme eu gosto muito dessa frase da Laila, porque ela exprime muito bem esse texto que eu venho ministrando com vocês. Quando foi perguntado para Dalai Lama o que é que mais preocupava ele, que mais chamava a atenção dele na humanidade, ele falou o homem. E aí a pessoa que entrevista ele pergunta, mas por quê? Porque o homem perde a sua saúde para ganhar dinheiro, depois gasta o dinheiro para tentar recuperar a saúde, e por viver ansiosamente no futuro, não vive nem presente e nem futuro, e vivem como se não fosse morrer, e morrem como se não tivessem vivido. Essa é a frase do Dalai Lama que eu aprendi, né? Ele não pôs o passado nesse livro. Que no passado, no caso, também está presente na natureza humana, mas para nós que somos adictos, muito mais. Porque o que nos parece sempre, quando olhamos para o passado, são lembranças das coisas erradas que nós fizemos, das escolhas que nós tivemos que trouxe dano para nós mesmos ou para as outras pessoas, e nos traz a um estado de autocomiseração ou autopiedade. Tadinho de mim. Não nasci, não dou certo. Não nasci para dar certo. Nada que eu faço dá certo. Ó vida, ó céus, ó azar. Não tem sorte. Não tenho sorte. Nada dá certo. Por que eu nasci? Será que eu sou filho dele mesmo? Do pai, da mãe? Começa a ter até questionamentos que não fazem sentido de estarem acontecendo. Vocês estão compreendendo? O que nós temos que fazer? Não sei se vocês se lembram qual que foram os textos básicos que eu usei para essas ministrações que eu fiz no excesso de passado, de excesso de futuro e excesso de presente. Eu citei uma delas. Mateus 6, 25 ao 34, se não me engano, foi? E alguém leu aí Filipenses 4, versículo 6. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. No mundo tereis aflição, mas antes seja tudo conhecido, mediante a oração e súplica a Deus, né? Todas as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com oração de graça. Que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, pelo que haveremos de comer, de beber, como haveremos de nos vestir. Que nós devemos ser como aves do céu, que não semeiam nem ceifam, e o Senhor as alimenta. Que nós devemos olhar para o lírio do campo, que nem Salomão, em toda a sua majestade, em toda a sua riqueza, se vestiu como os lírios do campo. Então a palavra de Deus nos direciona, né, a colocarmos a nossa vida nas mãos de Deus, antes de estabelecermos projetos, antes de fazermos termos qualquer atitude nas nossas vidas, colocarmos tudo diante daquele que julga todas as coisas retamente, que vê todas as coisas, que conhece o passado, o presente e o futuro. E eu queria estar convidando os irmãos, porque a nossa espiritualidade hoje é mais curta, para fazer essa conclusão, para nós estarmos orando. E quando nós estivermos orando, que você possa se lembrar do seu passado. Eu não sei como foi o passado. Pode ser que nós tenhamos no nosso meio alguém que tenha sofrido alguma coisa. Pode ser que nós tenhamos no nosso meio alguém que tenha sofrido maus tratos. Pode ser que eu tenha no nosso meio alguém que tenha sofrido uma rejeição. Eu não sei. Eu estou falando agora do passado, mas eu quero falar também do futuro. Pode ser que tenha no nosso meio alguém que a sua mente esteja lá na frente, sonho, um projeto, a expectativa que ele aconteça,
tamanho é o seu aprisionamento nesse seu projeto, que você está esquecendo de viver o hoje e contemplar as maravilhas da criação, e poder olhar para o mundo com os olhos cheios de amor, e muitas vezes enxergar um gigante que está ao teu lado, alguém necessitado de um ombro amigo, uma palavra de edificação, um abraço. Talvez você mesmo necessite, mas é tanto olhar para o futuro, para o passado e o presente, que você mesmo não entende a sua própria necessidade. O fato é, não querendo generalizar, mas a humanidade inteira está nessa condição. Depressão, ansiedade e estresse. Excesso de passado, excesso de presente e excesso de futuro. Mas a palavra de Deus, não para vivermos em excesso de presente, mas viver o hoje de uma forma intensa, como se fosse o último dia da minha vida, aproveitando para ser grato a Deus por a dádiva presente que é a vida, pela oportunidade que eu tenho, pedindo para que Deus me dê o discernimento, a sabedoria, o entendimento, para que Ele me dê a direção do Senhor Filho, para eu mostrar as coisas, como que eu devo fazer, como que eu posso equilibrar, como eu posso ressignificar, para que a tua vida seja diferente, que você não saia daqui mesmo. Deus jamais viu um povo que está nos mundos da princípio, para discutir esse povo com as suas mãos vazias. Mas Ele é um cavaleiro, Ele te dá o livre-arbítrio. A palavra é essa, a palavra bendita da parte de Deus para a sua vida. Agora, se você quer receber a palavra e a bênção de Deus, é um outro fator, é outra questão. Mas o fato é, se você observar o outro entendido que está escrito nessa palavra, trazendo a luz dessa palavra, você vai observar que é a sua vida como ela está. É a minha vida, é a sua vida, é a minha vida. Pedimos a Deus que nos dê essa vida, nos dê, porque Ele traz de uma forma apropriada a solução para todos os problemas, que assolam nosso corpo, nossa alma, nosso espírito, e por Ele vamos começar aqui, meu pai. Agora, parabéns, né? Seja muito bem-vindo, parabéns pela atitude de já estar participando de reunião. E já te falar, primeiro, não foi nenhuma equipe de emoção, não foi pela vontade da sua mãe, do seu pai, ou de amigo, não sei o que foi, que nos encontrou. Eu sei que você está aqui pela vontade de Deus, e o seu propósito para vontade. Desde quando Ele estreiteceu você no ventre da tua mãe, Ele estabeleceu um propósito, um plano. Ele diz na sua palavra: eu bem sei os planos que eu tenho projetado para vós, planos de bem, e não de mal, para que tenhais uma esperança no final que você desejar. E não é só para ver o cair, tá? Não, para ver de novo. O Caio está chegando agora, e para ele eu estou falando isso pela primeira vez. Mas quantas vezes eu já falei isso para vocês? Você está aqui pela vontade de Deus, você está aqui por um propósito de Deus, e mais uma vez resolveu dar mais uma oportunidade. Tantas outras já te deu, né? Talvez você não tenha aproveitado, talvez não posso falar com certeza disso, não estariam, mas como faz parte de um propósito, de um tratamento de Deus nas nossas vidas, né? Você está aqui novamente, porque Ele é fiel e justo, para Ele completar a boa obra que Ele começou na tua vida, até o dia de Cristo. Vamos viver o hoje, aprendendo a contemplar, aprendendo a enxergar, né, o nosso ser humano, o nosso semelhante, o nosso lar, aprendendo a valorizar a vida, a valorizar a família, a valorizar cada minuto precioso. Gosto sempre de falar também, porque é sempre bom trazer à memória quantas pessoas estão
você achando, tadinho de mim, ó vida, ó céus, ó azar. Não é assim? É verdade. Não é verdade? A vida, você tem muito mais do que você imagina. Você tem coisas que tem pessoas que você daria tudo para ter o que você tem. E uma dessas coisas, para nós encerrarmos nossa espiritualidade com louvor, é a oportunidade. Porque muitos já não tiveram. Muitos tiveram tantas e não aproveitaram nenhum, tiveram tantas. Muitos estão nesse momento na rua, em corre desenfreado no sangue. Muitos estão nesse momento em cima de uma cadeira de cuidado. Mas você não. Você está ativo. Escolhido a vida. Então, essa palavra que traz vida, palavra que traz transformação, palavra que traz esperança, como disse. Jeremias falando lá, do seu profeta Jeremias, traz-me, Senhor, a memória. Entendeu? Traz-me, Senhor, a memória, as coisas que me dão esperança. Se traz memória está relacionada ao passado. Nós não temos memória. Nós não temos memória do presente. Memória está relacionada com aquilo do passado. Então você quer lidar com o passado? Traz-me, Senhor, a memória, as coisas que me dão esperança. O que você quer? O seu dia de hoje? O que você quer? O seu dia de amanhã? Mais tarde, de amanhã, primeiro do dia de hoje. Dependendo do que eu viver hoje, como eu viver hoje, eu já tenho uma expectativa no resultado da minha vida de amanhã, porque eu vivo numa vez que a vida é tudo que eu vou mudar. Eu vou compreender excesso do passado, excesso do presente, excesso do futuro, geradores de depressão, de ansiedade e de estresse. E à luz da palavra de Deus, antes em tudo sejam conhecidos, sejam apresentados a Deus mediante súplica, oração e com ação de graça, todas as vossas petições. E aí nós lemos dois textos que falam que tem cuidado de vós. Ele sabe que você necessita de todas as coisas, de alimento, de vestimenta, de cuidado, de proteção, de livramento. E se você está aqui, nunca te faltou. A pessoa, se Deus tirasse um livramento para você, quantas situações da tua vida não tirou, do laço do passarinheiro. E por falar em laço do passarinheiro, eu vou, antes de nós colocarmos o louvor, convidar os irmãos para nós orarmos o Salmo 91, eu vou fazer na primeira vez regular, e o Salmo 23, oração do Senhor Jesus. Ele ensinou, tinha as coberturas sobre a cabeça, amém? Amém. Louvado seja o nome santo de Jesus. Não pode perder essa oração, é a primeira espiritualidade minha da semana, então não pode faltar. Oração do poder, oração de provisão e oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Amém? Oração. Eu que habito no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansarei. Direi do Senhor, ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio, porque ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, porque ele me cobre com as suas penas e debaixo das suas asas eu encontro refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Eu não temerei os terrores da noite, nem seta que vai de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole a meio-dia. Pois 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Somente com os meus olhos eu verei e contemplarei a recompensa dos ímpios. Porquanto eu fiz do Senhor o meu refúgio e do Altíssimo a minha habitação, nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha tenda, porque aos seus anjos dará ordem a meu respeito,
para me guardar em todos os meus caminhos, para que eu não tropece alguma pedra. Pisarei o leão e a áspide, e calcarei com os pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu livrarei, diz o Senhor. Poloei no alto retiro. Responderei quando me invocar, pois conhece meu nome. Estarei com ele na angústia. Livrar-o-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei, e lhe mostrarei a minha salvação. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas e refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa diante dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que bondade e misericórdia eu viverei todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Amém? Amém. Oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Amém. E graças a Deus. Só por louvor. Terminamos.